Nós vamos dar continuidade à exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos abrir capítulo 3, irmãos, capítulo 3, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler do verso 10 até o verso 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler do verso 10 até o verso 15. Diz assim a palavra de Deus: Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta-se, tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque estará sendo revelado pelo fogo. Qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Amém. Nós vamos orar ao Senhor mais uma vez, depois nós vamos dar início à exposição. Santo Deus, quando abrimos a Tua palavra, nós entendemos que é a Tua voz que está sendo lida, é a Tua palavra, o que o Senhor requer para a Tua igreja, é a Tua vontade designada ao Teu povo desde toda a eternidade. São sábias, são prudentes, são a verdade, são verdadeiras, ó Deus, poderosas. Então ajuda-nos a ouvirmos a Tua voz pelo Espírito. Ajuda-nos a falarmos a Tua palavra pelo Espírito, para que o Senhor seja exaltado e a Tua obra seja realizada. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. A pureza da igreja, irmãos, é algo que se deve buscar constantemente, porque Deus é puro e a igreja do Senhor é pura. E é uma declaração direta da parte do apóstolo Paulo na carta aos Efésios, que ele diz que vai entregar a igreja a Deus pura. Mas não apenas a igreja é pura no sentido de santidade, que nós vamos abandonar o pecado, mas no que diz respeito à doutrina, nós devemos zelar pela doutrina. Acontece que no nosso catecismo e na nossa confissão de fé, particularmente, nós temos uma declaração interessante que fala da igreja do Senhor mais pura e menos pura. A que é mais pura é aquela, obviamente, que tendo o fundamento, Cristo, anunciado e plantado, edifica-se sobre esse fundamento verdades que estão de acordo com essa realidade santa, pura. E a igreja menos pura é a igreja que também tem o fundamento, que é Cristo, mas ela mistura coisas humanas e opiniões pessoais com a mensagem do Evangelho. E isso torna a igreja menos pura. Não existe aqui diferença daquilo que a nossa conversão chama de sinagoga de Satanás, como descrito lá em Apocalipse. Não é o caso, nós estamos falando de uma igreja que é verdadeira, que teme ao Senhor, que tem Cristo como fundamento, mas que não zela como deveria zelar por toda a doutrina. O que acontece com isso? Certamente você vai encontrar pessoas que sofrem porque aprendem mal, pessoas que sofrem porque estão debaixo de ministérios ou de ensino, de instrução, onde a palavra não é pregada, onde não se busca a pureza da palavra, do Evangelho, e, consequentemente, muitas pessoas sofrem os danos, como beber uma água contaminada,
ela pode matar a sua sede, mas ela pode lhe conceder algumas enfermidades. É assim que acontece quando aquilo que é usado na edificação da igreja não é a pureza da igreja, daquilo que está posto no próprio Evangelho. Por isso que esse texto, e o apóstolo Paulo está lidando, veja, irmãos, a igreja de Corinto é uma igreja com muitas complexidades, muitas dificuldades. Mas até então o apóstolo Paulo, depois de falar das questões associadas àquilo que a Escritura descreve como divisão, como está no texto, não é? Atrito entre irmãos, grupos, partidos no meio da igreja, Paulo anteriormente mostra qual é o fundamento da igreja, Jesus Cristo. E ele decidiu pregar Cristo e esse crucificado, para que a fé da igreja não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então Paulo descreve qual é o fundamento da igreja, para que a igreja não perca de vista isso. E, consequentemente, não se aparte do fundamento, porque você pode até ter impurezas naquilo que você edifica sobre o fundamento e ser salvo, mas você não pode ser salvo se o fundamento for removido, isto é, se Cristo não for o fundamento da igreja. Se Cristo não for o fundamento da igreja. O apóstolo Paulo tem aqui, no início do verso 10, eu queria que você voltasse o texto comigo. As palavras do apóstolo Paulo são bem claras quanto a isso. Ele diz assim, verso 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O qual é Jesus Cristo. Ninguém pode lançar outro fundamento. Paulo então está dizendo, ora, nós lançamos o fundamento. É importante, irmãos, e aqui Paulo não está se comparando com Apolo simplesmente num processo de causa e efeito, dizendo, olha, eu plantei, Apolo regou, eu lancei o fundamento, Apolo edificou. Não, o papel aqui é de apóstolo. O apóstolo Paulo e os apóstolos lançaram o fundamento da igreja. É por isso que a igreja ela é apostólica. Esse é um dado interessante, que você tem a escolha de um apóstolo antes da descida do Espírito Santo em Atos, e depois você não se ouve falar mais desse apóstolo. E alguns discutem se era necessário, era profundamente necessário. Os 12 apóstolos, Judas tirou a sua própria vida e um veio substituí-lo. Por que era necessário? Porque quando o Espírito vem sobre a igreja, o ensino era apostólico. Era necessário que se tivesse claro o ensinamento da igreja, os apóstolos. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele lançou o fundamento, não é porque simplesmente Paulo ele pregou Cristo no sentido básico da coisa, simplesmente dizendo, ora, eu vou pregar Cristo, não, ele está lançando o fundamento da igreja. É o que ele vai dizer na carta aos Efésios, no capítulo 2, verso 20. Quando ele diz exatamente isso, ele vai afirmar que os profetas e os apóstolos lançaram o fundamento, que é Cristo. E ele usa essa expressão, profetas e apóstolos. O fundamento que é Cristo. A igreja. E nós sabemos disso em Mateus 16, o Senhor Jesus Cristo, ouvindo a resposta à pergunta que ele fez, que dizem os homens que eu sou? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e vocês dizem o quê? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse, olha, não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ora, essa verdade que você acabou de declarar, ela não é fruto de um raciocínio simplesmente lógico seu, isso é revelado por Deus. Isso é dado por Deus. Vosso Pai que está nos céus foi quem o revelou. Não é porque você é o Pedro que é capaz de concluir doutrinas da sua mente, porque Deus revelou aos apóstolos essa verdade. E aí ele diz sobre
sobre este fundamento eu edifico a minha igreja, sobre este fundamento a igreja é edificada. É sobre Cristo que a igreja é edificada. Então o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Corinto: e quando eu fui ter convosco, irmãos, eu não quis saber outra verdade a não ser Cristo e este crucificado, e a maneira como eu me portei entre vós foi buscando a sabedoria que procede dele e o poder que vem dele para poder anunciar o Evangelho, para que a fé da igreja não se apoie em sabedoria humana. E é nesse particular, talvez, que lá na frente a gente vai perceber, quando você tenta misturar filosofia humana com sabedoria divina, é nisso aí que vai chegar as dificuldades tão profundas e mudanças tão radicais no seio do Evangelho. A preocupação de Paulo com o fundamento se manifesta na sequência do texto. Volte comigo mais uma vez. Ele diz assim, ora no 11 de novo: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então está pronto, está ponto aqui. O ponto final é Jesus Cristo. Aí ele diz: contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, veja, ele vai dizer, alguém edifica sobre o fundamento, entende? O fundamento não foi removido, o fundamento é o mesmo, é Cristo. Se alguém edifica sobre o fundamento, ele continua, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. Qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, você entende? Se permanecer aquilo que alguém edificou sobre o fundamento, não foi tirado o fundamento. Ele está falando do que foi edificado sobre o fundamento. Ele diz, se permanecer, receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Por que ele vai ser salvo? Porque ele edificou sobre o fundamento. O que ele fez não vai sobrar nada, mas o fundamento não vai condená-lo. Cristo não foi removido da verdade. Cristo não foi removido. Essa é um texto complexo, irmãos. Nós vamos ver que a Igreja Católica vai se utilizar desse texto de maneira absurda, vamos falar sobre isso um pouco lá na frente, para defender, por exemplo, o purgatório, esse fogo que nos salva, segundo eles, é o purgatório. Nós vamos ver por que não deve ser o purgatório aqui entendido assim. É importante nós frisarmos isso. Mas é interessante notar que Paulo tem uma preocupação. Essa preocupação é o fundamento. Ele vem dizendo isso desde o capítulo 1. Agora ele vai mostrar a razão disso. E deixa eu lhes dizer, olhando para o que Paulo diz, o que seria da igreja sem Cristo, sem o fundamento? Arranca Cristo da igreja. E você imagina a igreja preocupada, dizendo assim, por que se prega Cristo no Antigo Testamento? Por que se prega Cristo desde Gênesis? Se eu escuto Paulo dizendo isso, é porque o fundamento da igreja é Cristo. E quem estabeleceu foi o Pai. Jesus disse, foi o Pai quem o revelou. E eu só tenho como saber isso se o Espírito se der a conhecer, isto é, se o Espírito desvendar os meus olhos. Ora, se Cristo for tirado da mensagem e o fundamento da igreja não for Cristo Jesus, onde você vai ter esperança? Onde você terá misericórdia? Onde você encontrará paz na aflição?
onde você terá esperança verdadeira? Se Cristo for arrancado do fundamento da igreja. Se nós tirarmos Cristo do fundamento da igreja. Paulo dizendo a Timóteo, capítulo 1, na primeira carta dele a Timóteo, no capítulo 3, depois dele tratar sobre o culto, no capítulo 2, depois de tratar da escolha dos presbíteros e diáconos, no capítulo 3, no final do 3 ele diz que a igreja, ela é o guardião da verdade, a igreja guarda, a igreja protege, é o baluarte da verdade. A igreja não é a verdade, a igreja ensina a verdade, a igreja ama a verdade, a igreja prega a verdade, mas a igreja não é a verdade é Cristo. Quando se diz o fundamento é Cristo, logo você não pode ter ninguém como base ou como coroa da igreja, ou como cabeça da igreja, a não ser Cristo. Toda autoridade, ela é autoridade debaixo de Cristo como governo. Ora, quando Cristo ressuscita dentre os mortos, ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide por todo mundo, fazei discípulo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei. Toda autoridade me foi dada. O fundamento foi estabelecido. A autoridade pertence a Ele. Como você teria paz, esperança, alegria, se não for em Cristo Jesus? Então, usando as palavras do próprio apóstolo Paulo, na primeira carta, na carta aos Coríntios, capítulo 1, no verso 28 a 30, Paulo diz assim, ora, se nós vamos nos gloriar em alguma coisa, devemos gloriar em Cristo, na cruz de Cristo. Aí ele diz na sequência, porque Cristo, verso 30, 29 a 30 da primeira carta, do capítulo 1 da primeira carta, porque Cristo se tornou da parte de Deus para nós sabedoria. Onde eu vou encontrar sabedoria se eu excluo Cristo do fundamento da igreja? Ele se tornou santificação. Onde eu vou viver vida santa se Cristo for tirado do fundamento da igreja? Ele se tornou redenção. Como eu vou ser liberto das garras do maligno e do pecado? Ele se tornou justificação, justiça. Como eu vou ser justificado diante do Pai se eu excluo Cristo do fundamento da igreja? O apóstolo Paulo é claro. O fundamento foi lançado. Ele não deixou margem para dúvida. E o fundamento é Cristo. Esse é o fundamento da igreja. É aqui que a igreja está edificada. Essa é a rocha que não pode ser movida. Essa é a esperança que não pode ser tirada. Essa é a paz que excede todo o entendimento. Essa é a certeza no meio das minhas mais profundas dúvidas. Essa é a minha paz no meio da minha mais angustiante noite da alma. Essa é a minha alegria no meio da minha tristeza. Porque Ele é o fundamento da igreja. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo de eternidade a eternidade. Não é por qualquer motivo que a Escritura nos ensina isso. O Pai diz pela boca do Filho, ninguém vem ao Pai, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. O Pai conduz aqueles que Ele amou antes da fundação do mundo a Cristo. O Espírito é enviado para que eles creiam em Cristo, para que eles olhem para Cristo,
porque é em Cristo, nas mãos de Cristo, no poder de Cristo, na obra de Cristo, na pessoa de Cristo, é que se encontra o fundamento da igreja e o fundamento da vida da igreja. É na pessoa dele, é na obra dele. É por isso que as portas do inferno não vão prevalecer. No volume 1 da obra de John Owen, ele vai ter um capítulo, ele vai ter uma sessão imensa que ele vai trabalhar sobre as tentativas de Satanás de tentar destruir a igreja. E sabe como é que John Owen coloca isso? Ele diz assim: a tentativa de mudar a doutrina da obra e da pessoa de Cristo. Então, vai dizer Cristo não é Deus, outro vai dizer Cristo não é verdadeiro homem, Cristo não é verdadeiro Deus, Cristo ele não tem duas naturezas, eles são duas pessoas distintas. Começa um monte de heresia, e a igreja vai rebatendo uma por uma nos concílios, uma por uma. Por que isso? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Como não vai prevalecer? O fundamento não vai ser arrancado. Cristo, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, ele não será removido. Essa é a promessa que nós temos. E a igreja pode ter convicção nisso. Nós não podemos pensar em Cristo de outra forma, senão como Ele é revelado. Essa é a esperança que nós temos. Só que o fundamento é lançado, e é possível que se creia nessas verdades, e ainda se edifique com material que vai ser julgado e condenado no dia do juízo final. Palha, madeira e feno, ouro, prata e pedras preciosas, o fogo julgará. O fogo julgará. Ele está dizendo que haverá um dia em que tudo aquilo que nós fazemos, edificando sobre Cristo, vai se revelar. As motivações do nosso coração, a mistura dos nossos pensamentos com a sabedoria divina, o acréscimo de coisas na adoração, a mudança, o transtornar de princípios bíblicos claros. É palha, é feno, é madeira. O fogo consumirá. O dia do juízo. Não nos parece que Paulo aqui está falando do que vai acontecer com a igreja no ano 70, com a destruição do templo, quando o judaísmo vai ser definitivamente tirado da prática da igreja, até porque, se você for no capítulo 4 da carta aos Romanos, por favor, ou melhor, da mesma carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 5, apenas o verso 5, veja o que diz a palavra de Deus, irmãos. 4, 5. Deixa eu ler a partir do 3. Todavia a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argue a consciência, e contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Ora, Paulo, então, me parece que na sequência do próprio capítulo ele está tratando do mesmo tema. É esse tipo de juízo que ele está falando, que haverá um dia em que nós seremos julgados e os desígnios do nosso coração serão julgados. Serão julgados. O que é que nós estamos fazendo? Isso nos faz entender que, ora,
aqueles que constroem ou edificam sobre o fundamento, como a Escritura coloca, ouro, prata e pedras preciosas, são esses que buscam ensinar à igreja a pureza da revelação, a simplicidade da palavra, a verdade das Escrituras, na profundidade dela, mas com ela somente, abrindo a Escritura, expondo a Escritura, buscando ser fiel àquilo que diz a palavra, sabendo que mesmo assim nós podemos ainda errar. Nós devemos sempre vasculhar o nosso coração em busca de entendermos que um dia nós seremos julgados, os intentos do nosso coração serão julgados. Se eu amo a pureza da igreja e o fundamento da igreja é revelado por Deus na sua palavra, que é Cristo, como eu posso tentar instruir a igreja, se não naquilo que foi revelado por Deus na sua palavra? Mesmo sabendo que nós ainda podemos errar, nós devemos sempre pedir a Deus, ajuda-nos, ó Deus, para que os nossos erros não levem pessoas para longe de Ti. Uma vez, eu tive poucos contatos, eu fui um contato assim muito próximo com o pastor Francisco Leonardo, o holandês, que é sogro do pastor Augusto Nicodemos. Ele dava aula no seminário e depois terminou seu período de aula regular, e ele vinha apenas visitar o seminário. E eu cheguei no ano de 91 para estudar, e eu estava na biblioteca, e ele entra na biblioteca e senta do meu lado. Eu nunca tinha visto ele na minha vida. Ele senta, e ele pega a minha mão e escreve assim, um salmo, que diz assim: não sejam envergonhados por minha causa aqueles que temem ao Senhor, aqueles que esperam em Ti. E aí ele disse: esse é o alvo do ministério, meu filho. Não envergonhe aqueles que esperam no Senhor. E essa é a grande luta da alma, daquele que ensina, do que instrui, do que prega, conhecendo as suas fragilidades, as suas mazelas, busca a Deus em busca de santidade pessoal, mas ainda no que diz respeito ao ensino, à instrução da verdade, para que a igreja do Senhor não seja escandalizada e que o povo abandone a fé pelo ensino falso. O compromisso da igreja é muito mais profundo do que você possa imaginar. O Senhor julgará as obras de cada um. A recompensa aqui, a palavra direta é com os ministros, é verdade, ele está falando diretamente com os ministros da palavra, com os que ensinam a palavra. Mas uma aplicação geral, isso diz respeito àquilo que Deus deu a cada um de nós, o dom que Ele deu a cada um de nós, no serviço da casa de Deus. Como nós trabalhamos, como nós servimos, como nós edificamos a casa de Deus, naquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas particularmente, essa é uma instrução dada aos ministros, aos que pregam e ensinam a palavra de Deus. Serão julgados como pelo fogo. Esse julgamento, como descrito aqui no texto de Corinto, capítulo 3, ele mostra que há uma pureza, uma conexão pura entre o fundamento e o edifício. O fundamento, que é Cristo, não pode ser removido. Nós precisamos edificar a igreja sobre esse mesmo fundamento. Nós precisamos edificar a igreja sobre os mesmos padrões.
É tão certo isso, que não significa que cada um pode edificar como quiser sobre o fundamento que é Cristo. Alguém diz assim, olha, eu creio em Cristo, isso basta, então eu faço o que eu quiser com a igreja. Eu vou pregar isso. Se isso fosse verdade, não haveria necessidade de um julgamento, em que aquilo que fazemos será demonstrado se é palha, feno ou madeira, ou ouro, prata ou pedras preciosas. Se isso não fosse verdade, não teria esse dia de julgamento, estaria tudo ok, mas não, haverá um juízo, um julgamento, onde essas coisas serão reveladas. E não adianta dizer, é por isso que eu vejo alguns irmãos dizendo assim, ora, mas ele não prega Cristo, ele não vai ser salvo, então tá bom, deixa, ele cultua como quer, ele adora como quer, ele serve como quer. Não! Eu não estou falando que você vai perder a salvação, eu estou dizendo que é possível que você, que se adequa a um ensino que não é bíblico, talvez não esteja sobre o fundamento, a igreja está sobre o fundamento, mas talvez você não esteja. E veja o que Paulo diz, será revelado diante de todos a natureza das nossas obras. Não é que vai ser escondido, não, todo mundo vai ver. Então, aqueles que estavam debaixo do ministério, aqueles que eram pastoreados, eles vão poder ver se aquilo que era feito segundo a palavra de Deus em Cristo. Eles vão ver, e aqueles que deixaram a igreja, porque disseram, eu não vou permanecer aqui, porque eles já abandonaram muitas verdades, eu não vou suportar. E eles também vão ouvir a palha e o feno e a madeira pegando fogo diante dos seus olhos. Mas o fundamento, se for Cristo, Paulo diz, eles serão salvos como que pelo fogo. Será consumido tudo, serão salvos como que pelo fogo, se Cristo for o fundamento da igreja. Então você imagina, irmãos, uma igreja de cunho neopentecostal, e onde não se prega o evangelho de Cristo, onde Jesus ele não perdoa pecados, ele expulsa demônios, onde não há justificação, onde o grande trabalho do indivíduo é a cura, eles não são perdoados, o evangelho não justifica, eles não têm conhecimento da obra, da pessoa de Cristo, eles aprendem que Cristo não é Deus verdadeiro, eles não aprendem que Cristo tem duas naturezas, divina e humana, eles não aprendem, eles não sabem, não creem, eles duvidam. E eles vão à igreja em busca apenas de benefício, e aí você diz, não, mas eles estão salvos. Estariam se Cristo fosse o fundamento, mas como pode? Não se ouve o evangelho, não se prega o evangelho, como Cristo pode ser o fundamento de tal igreja? Uma vez eu conversando com um pastor amigo, numa igreja americana, e esse irmão é salmodia exclusiva, não é? Eles têm uma igreja muito fiel nesses termos aí. Ele veio para um congresso de aconselhamento e nós estávamos conversando num carro, e eu lembro que, falando sobre a igreja, a Assembleia de Deus, ele disse, mas lá se ouve ainda o evangelho, ainda se ouve o ruído do evangelho. Eu disse, sim, ouve, ainda se prega o evangelho. Ele disse, então ali ainda tem uma igreja de Cristo. Eu achei extraordinário isso. Ora, não existem muitas distinções, mas o ponto é, ainda se prega Cristo,
ainda Cristo é o Salvador, Ele é o único Redentor, o fundamento da igreja é Cristo. Isso nos faz entender e olhar com compaixão para as pessoas, irmãos. Porque o que nos afasta de Deus, nesse contexto que Paulo trata aqui, não são as fraquezas da igreja, é a impiedade. Porque as fraquezas da igreja serão julgadas dessa forma se Cristo for o fundamento, eles prevalecerão. Mas a impiedade, lembre-se daqueles que chegarão diante de Cristo dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos milagres. O Senhor disse: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Vocês são iníquos. Eu não lhes conheço. E a grande obra e o grande ponto nosso como igreja é conhecer a Cristo. Quem é Cristo? Ele é Deus verdadeiro, Ele é homem verdadeiro, Ele é Deus eternamente que se fez homem e habita no céu como Deus homem eternamente por causa da igreja. E porque há um homem no céu, a igreja estará com Ele eternamente. Você entende? Se nós não cremos na obra e na pessoa de Cristo, não há esperança para nós. É nesse sentido que a Igreja Católica Romana se apega nesse texto para defender uma heresia, o purgatório, dizendo: olha, ele vai ser salvo como pelo fogo, o fogo do purgatório, ele vai redimi-los. E é interessante notar, porque o purgatório não nega a ideia de um juízo final. Esse fogo aqui é o dia final, não é anterior, logo não pode ser o purgatório segundo. Paulo está envolvido nisso, ele vai julgar as obras de Paulo e de Apolo. Jamais eles imaginam que Paulo foi para o purgatório, jamais Paulo foi para o purgatório. Mas eles usam esse texto para descrever o conceito do purgatório com base no fato de que haverá um juízo, haverá um fogo e eles vão ser salvos pelo fogo. Não, eles vão ser, esse fogo, irmãos, esse fogo vai purificar, mas eles já foram perdoados por Cristo, o seu evangelho, que é o fundamento, é a base da salvação deles. Não é o fogo do purgatório, é a obra de Cristo. E a igreja do Senhor, ela vai encontrar segurança, paz, firmeza, esperança, se ela não se apartar de Cristo como fundamento da igreja. Você sabe, esse é um exercício extraordinário que nós precisamos ter como igreja, como família, conhecer a Cristo. As obras, a pessoa dele. Porque quando nós conhecemos a Cristo, nós sabemos onde nós estamos firmados e qual é a razão da nossa esperança e da nossa fé. Essa é a razão pela qual a igreja do Senhor Jesus Cristo proclama o evangelho dominicalmente. Porque o que vai salvar o pecador é Cristo, o nosso Redentor, pelo poder do Espírito Santo, que abre o entendimento do incrédulo para crer em Cristo Jesus. Porque o próprio Jesus disse: o Espírito vos convencerá do pecado porque não crê em mim. O Espírito abrirá o nosso entendimento para crermos na pessoa de Cristo, na obra dele. Jesus disse: ele não falará de si mesmo, ele falará do que ouviu de mim. A instrução que o Espírito trará é de Cristo. E nós aprenderemos redentivamente essas verdades. Estaremos firmes.
Porque se conhecermos a Cristo como Ele é, nós conheceremos a Trindade. Porque o Deus eterno, na eternidade, enviou o seu Filho para que viesse ao mundo resgatar a igreja que Ele amou antes da fundação do mundo. E o Filho voluntariamente veio. À conclusão da sua obra, quando tudo foi pronto, e na oração de João 17 diz: Pai, tudo que me deste para fazer está feito. E na cruz ele disse: está consumado. Então ele morre, ele ressuscita, ele é assunto aos céus. Então o Espírito vem e aplica a obra de Cristo ao coração da igreja. Você entende? Esse é o fundamento desde toda a eternidade. Essa é a base da igreja, Jesus Cristo. Nós podemos ter diferenças e pensamentos na maneira como nós edificamos a igreja, mas nós não podemos ter diferença no fundamento da igreja. Senão, o fogo nos condenará. Não consumirá apenas as nossas obras, mas nos consumirá por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Igreja do Senhor Jesus Cristo, esta é a tua esperança, este é o teu consolo, esta é a tua alegria, essa é a tua paz. Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Nele você pode e deve confiar. E nós, como igreja, devemos manter a igreja pura, lutar pela pureza da igreja, para que, baseado na verdade da obra de Cristo, nós possamos viver em santidade, em pureza, em retidão, não apenas externamente, mas de coração, porque o nosso coração vai ser julgado, os intentos dos nossos corações, dos nossos pensamentos serão julgados. Como nós precisamos voltar ao fundamento, para edificarmos sobre o fundamento a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa certeza, esse é o desejo do nosso coração, essa é a esperança do povo de Deus. Alegra o teu coração no teu Salvador, ó igreja, o fundamento que te guardará por toda a eternidade. Amém. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de podermos refletir e meditar na tua palavra e ouvirmos a tua voz por meio da pregação. Senhor, nos ajude, ó Deus, pelo amor do teu nome, a termos o nosso coração firmado na verdade do Senhor, que não se abala, revelada pelo Senhor, Jesus Cristo, nosso Redentor. Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa justiça, a nossa santificação, a nossa sabedoria e é também a nossa redenção. Bendito seja o Senhor de eternidade a eternidade. Que a tua graça e a tua misericórdia repouse sobre a tua igreja, precisa confiar dia após dia no Senhor Jesus Cristo. No nome dele nós oramos. Amém, Senhor Deus.